Em termos aí de Copa do Brasil, o que vocês consideram uma campanha bem digna para o Cruzeiro? Nos últimos aí, ou nos últimos anos, o máximo que a gente foi oitavas de final, né? Semi. Pelo menos uma semifinal, né? E isso depende muito do chaveamento, né, Samuel? Mas eu tô com você, gostaria de Não acho que semifinais, né? independentemente de chaveamento, viu, Valor? Não, Pelo menos tá entre os quatro ali, o investimento é para isso, né, Samuel? É para sim. pleitear esse tipo, né? Porque ganhar, a gente sabe, outros querem ganhar aí, que estão à frente do Cruzeiro, mas eu tô com você, Cruzeiro tem que pensar grande, tá na hora desse elenco, passou da hora até, na verdade, né? Deste elenco, todo mundo já falou muito a respeito aí, porque, cara, porque senão não sai dessa nhaca, sabe? Não, oitavas, quartas, tá bom ali, né? Enfim, claro que o nosso time precisa de se arrumar ainda, a Copa do Brasil, ela é longa também, mas eu tô com vocês, eu confesso, assim, o torcedor ele tem o direito, tá? Nós temos o direito de lembrarmos aqui a história do Cruzeiro, ex-campeão, todos os títulos, pô. O ano que o Cruzeiro é campeão pela primeira vez é o ano que eu vou a primeira vez no Mineirão, 93. Primeiro jogo que eu fui no Mineirão foi um jogo pela Copa do Brasil. Cruzeiro 3, Vasco da Gama 1, estreia do Edenilson, o Rambo Azul, como diria o Albertinho, ele fez 2 gols. Tá na hora, a gente precisa de escrever essas páginas heróicas e imortais de novo, sabe? Tá muito tempo já. Eu sei que tem outros times que querem ser campeões, mas, pô, tá na hora. Estamos falando de um ano da gestão do Pedro Lourenço, não é que eu acho que tinha que ter vencido tudo no último ano, não. Mas vamos lá, vamos fazer uma Copa do Brasil decente, vamos tentar, vamos nos entregar dentro de campo, sabe? Jogadores tecnicamente entenderem que, pô, eles têm uma chance, cara, de entrarem para a história do Cruzeiro, assim, sabe? Mas não vai entrar para a história falando borracha, não jogando. Pô, a gente precisa de mais de. Se não voltar para o caminho de conquistas, né? Que é o meu maior sonho, cobrir o Cruzeiro nesses tempos, né? Como eu cobri 2017, 18. Mas você precisa de flertar, né? Você precisa de andar mais próximo ali, semifinais, finais. Claro, o ideal é bater, carimbar essa conquista. Mas passou da hora, esse clube precisa de entrar no viés que eu sempre acostumei a ver, sabe? O Cruzeiro respeitado pelo Brasil inteiro, dentro do campo, independente de arbitragem. O cruzeirense ele nunca construiu uma história de coitadismo baseado em árbitros. E olha que podia, né? Lá em 74 foi usurpado contra o Vasco da Gama. Eu anseio para voltar a viver esses tempos e para cruzeirenses que não viveram esse tempo comecem a viver do fundo do coração. Para mim, eu acho que tem que ser pelo menos uma semifinal. Eu até vi um comentário do Fabrício aí no chat falando sobre tem que mirar o título, mas a gente tem que viver jogo a jogo, né? Duelo a duelo. O Cruzeiro já teve alguns títulos de Copa do Brasil, algumas campanhas que, se a gente for pegar o contexto do ano ali, a gente tirou Palmeiras, Flamengo, Grêmio junto, times que estavam assim voando, às vezes tinham elencos mais competitivos do que o Cruzeiro, mas justamente pelo Cruzeiro ser conseguir vestir a camisa, conseguir jogar esse tipo de torneio, vivendo duelo a duelo, o Cruzeiro foi passando. É um tipo de campeonato que você consegue ir ganhando casca, ganhando confiança, né? Imagina que a gente passando do Vila Nova, cai um adversário complicado nas oitavas. O Cruzeiro passando do adversário complicado, vai ganhando moral dentro do torneio, vai pegando essa confiança para poder ir enfrentando quem que seja que caia no confronto, né, no sorteio com a gente. Então, para mim, a Copa do Brasil é um caminho de título mais fácil do que o Brasileirão hoje, porque o Brasileirão é maratona, o Brasileirão premia muito times que têm elencos mais vastos, elencos, trabalhos mais longevos, igual a gente tem Palmeiras, tem Flamengo, que já estão um pouquinho na frente ali na tabela de classificação. Então eu colocaria ali o Brasileirão focando no G4, G6 em termos de Libertadores e torcer, né, para o time poder conseguir jogo a jogo e ganhando moral dentro da Copa do Brasil. A gente sabe que com o apoio da torcida do Mineirão, o Cruzeiro é muito difícil de ser batido, principalmente no mata-mata.
A gente já teve viradas espetaculares, teve vitórias incontestáveis dentro do Mineirão nos torneios mata-mata, então acho que falta isso pro Cruzeiro também, né? Esse Cruzeiro pós anos das trevas ali, 2020, 2021, voltar a ter esse respeito dentro de casa, voltar a ter essa sinergia com a torcida que teve ali em 2022, mas um cenário completamente diferente quando a gente está falando de Série B para a Série A. Então acho que a Copa do Brasil tem que ser vista como a principal oportunidade do time virar a chave. A gente está indo para o meio do ano como um ano decepcionante, como um ano de muitas problemas extracampo, com um ano de decepção de jogadores que chegaram para poder ser grandes atletas e infelizmente não corresponderam ainda com a camisa do Cruzeiro, então a gente espera que a Copa do Brasil, o Brasileirão, seja virada de chave, que a gente chegue lá no final do ano e fale assim, putz, só faltou a gente classificar na Sul-Americana, às vezes para ser uma temporada perfeita ali, né, a gente poderia ter coroado com o Brasileirão, com a Copa do Brasil, e infelizmente a Sul-Americana a gente teve uma campanha ruim lá atrás, mas que a gente consiga olhar para trás e ver que foi um aprendizado e que a Copa do Brasil e o Brasileirão de 2025 sejam sinônimos de sucesso para a gente aí no final da temporada. Pois são 3.400 pessoas aí com a gente na nossa live do SV. Quando eu falo, acho que pelo menos uma semifinal, você chegar ali, você está entre os 4. Aí, muito provavelmente, né? Se o Cruzeiro estiver lá, eu não tenho dúvida nenhuma que os 4 serão Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e quem mais, hein? Inter, né? Corinthians sempre chega com o Cruzeiro lá na semifinal também. Não, se chegar aí vai dar bom, né? Na somatória. Muito provavelmente. Não, mas eu tô falando isso porque pega todos os títulos do Cruzeiro em Copa do Brasil. Não teve nenhum que o caminho foi... Nossa! Cara, teve uma Copa do Brasil aí, eu não vou falar porque o chaveamento, assim... Falei, meu Deus, na vez do Cruzeiro é Cruzeiro contra... vamos pegar aí, 2018, né? Foi Cruzeiro e Atlético Paranaense. Cruzeiro e Santos. Cruzeiro e Santos. Cruzeiro e Palmeiras. E Cruzeiro e Corinthians. E a outra semifinal era Corinthians e Flamengo, né? E uma semifinal Cruzeiro e Palmeiras. Não, em 2017 a gente conseguiu pegar o São Paulo na terceira fase, né? Isso que eu ia comentar. Inacreditável. Pegou o Grêmio naqueles anos de ouro ali, campeão da Libertadores. O Grêmio foi campeão da Libertadores em 2017 e chegou na semifinal, que o Cruzeiro fez o gol com o Hudson e foi pros pênaltis. Um dos gols que o Mineirão, aquele dia daquela vitória no gol do Hudson, foi espetacular. E o Fábio ainda pega o pênalti do Luan depois. Quase que eu... São campanhas incontestáveis, né? Então... Sim. Então, o que eu falei, chegar na semifinal, meu amigo, ali você vai estar 4 jogos, né? 4 jogos, e aí é concentração máxima, força total, mas a gente precisa voltar, porque eu gosto dessa alcunha de um maior campeão, e se a gente não acordar rápido, vai ter gente ali igualando de novo. Então, bora lá, né? Sei que o time hoje, a gente não dá para chegar aqui e falar, poxa, o Cruzeiro vai passar o carro em todos. Não é isso, né? Mas a turma pode fazer algo diferente aí para a gente voltar a esse momento de muita alegria em termos de Copa do Brasil, e é o que eu espero. E, além disso, vai ser uma grana muito importante, né? A premiação da Copa do Brasil, ela é bem atrativa e eu espero de verdade. Então, bora lá, galera. Quem animar, ingresso.cruzeiro, feriadão, ingresso.cruzeiro.com.br, uma quinta-feira aí. Na sexta, só a Samuca TV que trabalha. Então, bora lá, porque o Cruzeiro precisa abrir vantagem. O Bernardo falou ali sobre o estádio do Vila, né? O Oba, o Onésio Brasileiro Alvarenga. Eles marcaram a princípio para o Serra Dourada. Eu acho que eles vão esperar o resultado. Se for um resultado assim de confronto aberto, eu acho que eles vão mandar no Serra Dourada, talvez para ter um público gigante aí, uma ótima renda também, né? Mas vamos lá. Copa do Brasil, precisamos de uma nova história. Sim, Valuzinho? E assim, de tempos em tempos, né? O Cruzeiro, a história dele somos um time copeiro.
né? Só que de tempos em tempos essa capacidade copeira do Cruzeiro ela acaba por às vezes sumir um pouco. Eu lembro que nós conquistamos os títulos brasileiros, né, 2013 e 14 ali, acabamos saindo em 2013 da Copa do Brasil, aquele jogo para o Flamengo lá, aquele gol maldito do Elias, depois daquele golaço do Everton Ribeiro. 2014 chegamos à final e perdemos, e eu sentia falta, assim, aí teve Libertadores em 2014, em 15 saímos para o River Plate, eu estava sentindo do espírito copeiro, né? E aí a gente fica esses anos, 14, 15, 16, 17 volta, gente, 18 volta. O que eu estou querendo dizer? Uma hora isso volta para o time que é copeiro igual o Cruzeiro. E seria maravilhoso voltar nesse ano, sabe? Essa alma copeira, assim, tá lá, né? Rei de Copas. Ah, por que é rei de Copas? Porque eu quis. Não, tem argumento. O Cruzeiro esse tem argumento. O time escreveu história para ser rei de Copas. Então, isso cedo ou tarde vai voltar para o Cruzeiro. E quando o Cruzeiro volta a ser isso, é muito chato. Pega aí, ó, investimentos para caramba, os anos difíceis que a gente teve. Quem ganhou a Copa do Brasil 2 vezes? Então, sabe, como diz o pessoal, ó, o pessoal tem que cheirar aqui, ó, o sovaco do Cruzeiro na Copa do Brasil, e tá na hora da gente voltar a ser esse bicho papão aí na Copa do Brasil, viu? Como é que tá o seu aí? Igual do Cauã Raymond ou não, Valu? Meu o quê? Sovaco? Tá bem, tá em dia, né? A gente usa um desodor aí que é por 72 horas. Daqui eu tô lendo. Proteção por 72 horas, Samuel. Não é 48 nem 24, não. Tá em dia. Ó. Não, mas você renova só de 72 e 72? Não. A cada banho, eu tomo 2 banhos por dia e aí a gente sempre renova, né? Então tá sempre em dia, Samuel. Não, beleza. É que o pessoal tá dizendo aí que o Cauã tá... Pois é, loucura, né? Cebolitos. Eu vou até discordar para variar um pouco do Valu, que eu acho que essa história uma hora volta, né? É sovaco ou subaco, hein? Hein, Rafa? Desculpa aí. É o sovaco. Eu falo sovaco. É sovaco. Tinha uma novela da Record que tinha sovaco, não sei se vocês lembram. Era o ator que foi o Zé Pequeno. Como é que eu não lembro o nome dele? Era o sovaco na novela da Record. Eu vou lembrar aí o nome, mas tem tempo já. Então, o que acontece? Eu vou discordar um pouco aí do Valu, porque eu acho que dessa história de uma hora volta, se você tiver o mínimo de competência também, né? Você vai discordar da história do Cruzeiro, viu? Não, de mim não, pode ficar tranquilo. Não. Eu vou discordar da competência atual e recente do Cruzeiro, né? Então é o seguinte, eu acho que essa história de uma hora volta tem que ter competência, senão não volta não. Você pode ter um patamar, isso vale para um clube, vale para a vida, você tem um patamar, se você perde ele, se você não tem competência, não volta não, se você não corre atrás, não volta não. Então, eu sou muito por aí, tem que correr atrás e tem que ter competência para isso, né? Então você não está discordando, né, Rafa? Porque eu não falei que é num passe de mágica que isso vai acontecer. Não, você falou que uma hora volta. Isso, mas uma hora volta. Não é o acaso, né, o Rafa? Pelo amor de Deus, né? O sobrenome é Valu, não é Fernandes. Então, o que acontece? Então, o que acontece é que a Copa do Brasil, aquilo que a gente falava aqui do Campeonato Mineiro e também do Campeonato Brasileiro, né, de você não competir, a Copa do Brasil ela é mais cruel nesse sentido. Eu acho que isso aí é muito claro e muito evidente. Essas eliminações precoces, claro, a eliminação do Cruzeiro é um negócio que não tem muita explicação também, porque eram circunstâncias totalmente adversas e que para repetir aquilo em 1 milhão de anos, né, que vai acontecer o que aconteceu na eliminação do Cruzeiro. Mas, em geral, quando tem essas eliminações, é porque o time que tem mais qualidade técnica não competiu o suficiente, né?
por ser por ser uma competição de mata-mata, ela cobra mais competitividade. Então, eu acho que o caminho para o Cruzeiro chegar, eu estou vendo vocês traçando aí final, semifinal, acho que alguém até perguntou no chat aqui quem crava que o Cruzeiro chega na semifinal. Não cravo nada desse elenco do Cruzeiro, né? Acho que o que deu para mostrar aí em 2025 está melhorando, está no caminho, mas não dá para cravar nada. Acho que o que vai cravar alguma coisa ou não desse elenco do Cruzeiro é a vontade e a competitividade. Se esse elenco competir como competiu contra o Bahia, e aí teve também uma superioridade técnica grande, se esse elenco competir como competiu contra o São Paulo, se esse elenco competir como competiu contra o Vasco da Gama, provavelmente o Cruzeiro consegue atingir essas metas que vocês estão colocando aí. Então, acho que vai passar muito pela postura do Cruzeiro em campo, e é o que a gente tem cobrado aqui desde o início do ano, a gente vê até onde que o Cruzeiro vai chegar nessa Copa do Brasil. E aí também, quem sabe, né, deixar os adversários mais longe aí não seria ruim não, né, Valu? Mas vai depender muito da atitude desse time. Eu acho que um detalhe que faz com que o torcedor do Cruzeiro possa sonhar mais, como, por exemplo, uma semifinal, que eu concordo, que seria aí uma campanha digna, é o fato do Cruzeiro já começar na terceira fase, né? Eu sei que é um detalhe, mas querendo ou não, é um Cruzeiro que não teve que passar por outras fases e já está começando no estágio avançado da competição. E até quando a gente olha isso de forma histórica, quando o Cruzeiro começou um pouco mais avante, geralmente teve mais facilidade para crescer ao longo da competição. E eu endosso esse discurso do Valu, claro que o Cruzeiro tem que ser competente para voltar a conquistar a Copa do Brasil, isso é fato, mas é uma conexão muito específica, né, do Cruzeiro com a competição, e geralmente quando existe isso, uma hora de fato volta, né? A gente pode olhar para a própria história do Cruzeiro, fica simples de ver isso, mas quando a gente pega, claro que eu estou falando guardadas as devidas proporções, mas o Real Madrid, por exemplo, já ficou 6 anos seguidos caindo nas oitavas da Champions. Chegou um momento que voltou naturalmente a conquistar a competição, e no caso do Cruzeiro também já foi assim, já houve aí um tempo de ostracismo do Cruzeiro na Copa do Brasil e de repente as coisas voltaram a acontecer, né? Eu não quero mais me permitir a ficar sonhando pouco com a Copa do Brasil, como foi em 2023, até mesmo em 2024. Eu lembro que em 23 eu pensava, se o Cruzeiro chegar até as quartas, tá ok. O Cruzeiro poderia até ter chegado nas quartas, né? Aquele confronto contra o Grêmio, especialmente pelo jogo na arena do Grêmio, acabou machucando muito, né? O Bruno Rodrigues, que foi tão importante para a permanência do Cruzeiro, acabou sendo um personagem negativo naquela oportunidade. E aí, em 2024, eu também pensava mais ou menos da mesma forma. Se o Cruzeiro fizesse uma campanha chegando até as quartas, talvez até as oitavas, ok, mas agora é diferente, né? Precisa ser diferente, é o Cruzeiro que está com mais investimento, é um Cruzeiro que contratou jogadores com um bom histórico na competição, como o Bernardo bem apontou, e que precisa fazer isso valer dentro de campo. Então, quem sabe venha um título, mas pelo menos se o Cruzeiro se garantir entre os 4 melhores da competição, acho que vai estar conseguindo deixar o seu torcedor satisfeito com a campanha.